Bom, eu quero falar sobre a divisão de frações e quero tentar convencer você de por que na divisão de fração o procedimento é conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então eu coloquei aqui duas frações. Eu tenho uma fração genérica aqui, né? X dividido por Y dividido por A dividido por B. Vamos imaginar que isso me dê como resultado algo que eu vou chamar de coisa. Então, o quociente dessas frações dá isso. Eu quero saber como que eu posso escrever essa coisa aqui. É isso que eu quero saber. Para isso, eu vou lançar a mão do seguinte, olha só. Quando vamos olhar para uma fração aqui, que a divisão dá um número inteiro, por exemplo, vamos supor que fosse 14 sétimos é o mesmo que 2, não é? Por que 14 dividido por 7 dá 2? Porque 2 vezes 7 dá 14. Então isso aqui é verdade, porque o 14 é o 2 vezes 7. Ok? Isso eu posso fazer com qualquer uma. Eu posso dizer o seguinte, que, sei lá, 56 dividido por 8, isso aqui dá 7. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que 7 vezes 8 dá 56, ou seja, que o 56 ele é igual a 7 vezes 8. Esse mesmo princípio eu quero levar para cá. Se eu digo que essa fração dividido por essa dá essa, isso quer dizer que se eu pegar essa coisa que eu chamei de quadradinho aqui, multiplicar por essa fração de baixo, multiplicar por A dividido por B, o resultado que eu vou encontrar é esse X dividido por Y. É isso que eu tenho. Agora, eu sei, isso aqui é um princípio da igualdade, eu sei que a igualdade não altera se eu multiplicar os dois membros pelo mesmo número não nulo. Então tá bom. Quer dizer então que se eu posso multiplicar os dois membros aqui por qualquer número que vai continuar uma igualdade, não é verdade? Bom, se é assim, eu vou pegar então esse lado esquerdo aqui e o lado direito, eu tenho assim, ó, coisa multiplicada por A dividido por B. Eu vou pegar esse lado esquerdo e o lado direito e vou multiplicar aqui pelo inverso dessa fração aqui. Ou seja, vou multiplicar por B dividido por A. Poderia ter multiplicado por qualquer coisa, mas eu escolhi B dividido por A por uma razão muito simples. Esse B eu posso simplificar com esse B e esse A eu posso simplificar com esse A. Então, se eu multipliquei o lado direito por B sobre A, eu vou multiplicar o lado esquerdo também por B sobre A. Fazendo isso, esse B com esse B aqui, eu já acabei de estudar com vocês a questão de simplificação de frações, né? Eu posso simplificar esse B com esse B, posso simplificar esse A com esse A. E olha só o que eu vou acabar obtendo. Que a tal coisa que eu não sabia o que era, a tal coisa é o x sobre y, que é a primeira fração, é o x sobre y, que é a primeira fração, multiplicado por essa vermelha. Mas essa vermelha B sobre A é justamente o inverso dessa segunda aqui, ó. Você inverte, olha, o numerador vai para ser o denominador passa a ser o numerador. Então vai ficar assim, ó, B sobre A. Ou seja, agora se você vier aqui em cima e no lugar desse quadradinho colocar isso aqui, você tem um resultado que nós estamos falando, ó. Portanto, se você pegar x dividido por y, dividido por A sobre B, você vai encontrar esse quadradinho. Ora, mas esse quadradinho é isso aqui, ó. X dividido por Y vezes B sobre A, que vai de encontro ao que a gente acabou de falar no começo, né, dessa explicação. Que quando você divide duas frações, você conserva a primeira, que é o x dividido por y, e multiplica pelo inverso da segunda. Todas as vezes que você for dividir frações, você vai proceder, né, o procedimento vai ser esse aqui. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou apagar isso aqui agora e vamos fazer uns exemplos.
Bom, por exemplo, vamos imaginar que você esteja diante dessa fração aqui, 2/3 dividido por 5/9. 2/3 dividido por 5/9. Então, 2/3 dividido por 5/9, você vai conservar a primeira fração, que é 2/3, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 9/5. Quando você faz isso, agora você veio parar diante de uma multiplicação de frações. E você sabe que multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mas também nós já vimos que você vai ver se é possível simplificar antes de multiplicar. E aqui você pode simplificar antes de multiplicar, né? É só você dividir aqui embaixo por 3 e você vai dividir aqui em cima por 3 também. Se você fizer isso, aí vai ficar assim, 3 por 3 aqui dá 1, né? Vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então ficou 2 vezes 3 dá 6 e 1 vezes 5 dá 5. Então quer dizer que 2/3 dividido por 5/9 dá 6/5. Ok? Vamos chamar isso aqui de A. B, eu poderia ter uma situação assim, ó. 3 dividido por 4, sei lá, 4/15. 4/15. Aí você olharia para cá e falava assim, poxa, mas se fosse duas frações assim, eu saberia o que fazer. Aqui eu já não sei mais. Não, mas eu vou te lembrar, olha só. Quando você não tem o denominador visível, o denominador aqui é o número 1. Então 3 é o mesmo que 3 sobre 1. Então aqui você vai conservar a primeira fração, que seria 3 inteiros, né? Conserva a primeira. Se você quiser colocar 1, pode colocar. E depois multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar assim, ó, 15/4. E agora é multiplicação de fração. Não tem como simplificar? Não, não tem. Então você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 15 dá 45 e 1 vezes 4 dá 4. Pronto, resolveu a divisão de fração. Poderia ter uma situação assim também, ó. Eu tenho uma fração aqui, por exemplo, 3/7. Eu tenho aqui a fração 3/7 dividido por 8, por exemplo. 3/7 dividido por 8. Para você dividir, você vai fazer o quê? Vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Ah, mas a segunda só tem um número lá. Sim, mas tem um número 1 aqui que você pode sempre considerar ele. Então, no caso de você efetuar essa divisão aqui, você vai conservar a primeira, que é 3/7, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é 1/8. Aí quando você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, porque é uma multiplicação, né? Vai ficar 3 vezes 1, 3, 7 vezes 8 dá 56. E pronto, a divisão está feita. Caso você tenha a divisão misturada com outras operações, com adição, subtração, com potência, com... enfim, você tem que olhar a hierarquia, né? O que você resolve primeiro? Você não pode sair resolvendo de qualquer maneira. Você tem que lembrar o seguinte, que primeiro de tudo, você resolve as potências. E quando você fala em raiz, raiz é um tipo de potência. Se você colocar assim, raiz cúbica de 7 elevado a 4, isso aqui é uma potência, 7 elevado a 4/3. Né? O potência é o resultado disso aqui, né? Então, quando eu falo potência, está envolvendo raiz também. Primeira coisa que você resolve é potência. Segunda coisa que você resolve é multiplicação e divisão. É multiplicação e divisão. E divisão você também pode enxergar como uma multiplicação. Qualquer número, se você pegar assim, 56 dividido por 7, isso aqui é a mesma coisa que 56 vezes o inverso de 7. Isso é uma multiplicação. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes não. É multiplicação e divisão. E por último só é que você resolve adição e subtração. Adição e subtração. A subtração também é uma adição, né? Uma adição com o oposto, enfim. Mas a ordem, a hierarquia é essa aqui. Primeiro resolve potência, depois resolve multiplicação e divisão, depois resolve adição e subtração. Ok? Lembrando como é que você faz cada uma. Multiplicação, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador.
Divisão, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Adição e subtração, tem que ter mesmo denominador. Se não estiverem com o mesmo denominador, você precisa fazer com que os denominadores sejam os mesmos, ok? Bom, é isso aí. Tchau.